Boa noite a todos. Seja um momento de culto a Deus que nós oferecemos no dia do Senhor. Desde os primeiros cristãos, havia reunião no domingo, em homenagem à ressurreição de Jesus. Por isso, Deus nos deu um dia especial na semana para a gente descansar e também oferecer culto a Ele. E quando nós oferecemos culto a Deus, nós estamos dizendo a Ele que nós o amamos, que Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Eu desejo que seja esse o que está no nosso coração nesta noite quando nos reunimos aqui. Não apenas quem está aqui, mas também quem nos acompanha pelas redes sociais. Vamos ler o Salmo 146. Eu vou fazer a leitura desse salmo para nós iniciarmos o nosso culto dessa noite. Salmo 146. Nós encontramos assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Quero destacar nesse salmo que o salmista orienta para a gente não confiar em autoridades humanas, porque autoridades humanas não podem nos salvar. Ao contrário, ele ensina e estimula que a gente confie em Deus, na autoridade celeste, porque Deus criou todas as coisas. Deus é misericordioso e ouve a nossa oração. Deus reina para sempre, de geração em geração. Foi o Salvador da geração anterior, é o nosso Salvador e será também das próximas gerações. Por isso a gente deve confiar em Deus, deve esperar em Deus e deve louvar a Deus. Então, vamos começar fazendo uma oração de louvor a Deus. Eu quero convidar o Gabriel para vir aqui à frente fazer uma oração para nós, de louvor e adoração a Deus, dizendo quem Deus é para nós, manifestando a nossa gratidão a Ele. Pode tirar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, porque podemos estar aqui reunidos em Teu nome, juntos, ó Deus, para louvar e adorar o Teu nome, pois só Tu és digno de todo louvor, ó Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque nesse período de pandemia nós estamos isolados em nossas casas, mas mesmo assim estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Abençoa o nosso culto, fica conosco, é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos ficar todos em pé para cantarmos 2 cânticos de louvor ao nosso Deus.
Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer ver. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Eu querer, desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Eu querer, desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Tu és Senhor do universo, Tu és o Rei das nações, soberano em santidade, poderoso em obras. Todo ser que respira, louve e adore o Senhor. Todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Tu és Senhor do universo, Tu és o Rei das nações, soberano em santidade, poderoso em obras. Todo ser que respira, louve e adore o Senhor. Todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor.
um serviço que nós prestamos às pessoas, não só aqui da igreja, mas também de fora, da nossa sociedade, é a oração. E nós temos alguns motivos para orar em nosso culto hoje. Essa semana partiu nosso irmão Adalmir e convém a gente orar pelos familiares para que Deus console e fortaleça todos eles. Nesse fim de semana faleceu um pastor chamado Joaquim, que foi colega de seminário do pastor Alex e do pastor Ricardo. Então a gente precisa orar também por essa família enlutada. O pastor Ricardo está fazendo um tratamento também, está sentindo dores na coluna e está passando por um tratamento e precisa também das nossas orações. E também é útil a gente orar pelas eleições municipais. Daqui a poucos dias todos nós seremos chamados às urnas para escolher quem vai dirigir a prefeitura pelos próximos 4 anos e escolhermos um vereador de tantas as opções que aparecem. Então vamos pedir que Deus levante bons candidatos e que Deus nos dê sabedoria para escolher os melhores candidatos. Então vamos ter essas orações. Eu queria convidar o presbítero Paulo para vir aqui à frente e fazer uma oração para nós de intercessão por esses motivos, pelo luto, pelo tratamento do pastor Ricardo e pelas eleições. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, nós te louvamos porque mais um dia o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na tua casa. Te agradecemos, Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso a nossa esperança, Deus, é de caminharmos, Deus, com o Senhor e termos, Deus, a tua vitória. Te louvamos, Deus, por cada vida aqui presente, por todos aqueles também que estão assistindo ao culto nessa hora. Que o Senhor esteja abençoando, alcançando, suprindo as necessidades de cada vida. Colocamos diante de Ti, ó Deus, também nessa hora a vida dos enlutados. Pedimos pela família do Tiber, que o Senhor esteja confortando aqueles nossos queridos irmãos, nesse momento, Deus, tão difícil. Também do pastor Joaquim, que o Senhor seja com a família, com os entes queridos, com os amigos, que o Senhor esteja consolando o coração de cada um deles. Ainda lembrando das eleições, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja nos orientando, para que saibamos escolher um candidato certo, correto, que trabalhe em favor do povo, principalmente dos menos favorecidos. Que o Senhor abençoe a nossa cidade, Deus, com a administração, abençoe, Deus, também a tua igreja, abençoe teu povo, para que cada um possa fazer boas escolhas. Fica conosco no restante desse culto, nos abençoando e nos orientando, Deus, com a tua palavra. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos cantar um hino, que é uma oração em forma de canto em favor das autoridades do nosso país. Hino 418, a equipe musical vai nos ajudar.
Hoje nós vamos ouvir uma mensagem preparada pelo pastor Ricardo e eu quero convidar o presbítero Francisco para vir aqui à frente, orar para nós, uma oração de iluminação, pedindo que o Espírito Santo ilumine nosso coração para entender a sua palavra. Eterno e soberano Deus, louvamos o teu nome e bendizemos ao Senhor por ter a tua palavra por direção nas nossas vidas. E nesse momento que ela vai ser exposta, que ela vai ser pregada, que o Senhor abra os nossos corações para que possamos entendê-la, para que possamos praticá-la no nosso dia a dia. O Senhor já abençoou o pastor Ricardo, dando-lhe sabedoria, mas que o teu Espírito Santo dirija os seus lábios neste momento para falar com cada um. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Boa noite, meus irmãos. Uma alegria a gente poder se encontrar de novo. Semana mais difícil, a gente despediu do nosso irmão Tibé, já deixa saudade. Hoje pela manhã também fui surpreendido com a notícia do falecimento do Joaquim. Foi um colega muito querido do seminário e tornou o nosso dia um pouquinho mais difícil. Moramos juntos, ele é da turma do pastor Alex, mas moramos de frente, porta com porta, no apartamento. Ele tinha um chevetinho azul piscina, e quando chovia, seminarista não pode ficar andando de carro, né? Quando chovia, ele levava a gente para o seminário de carro. Mas foi uma pessoa muito importante, já deixa saudades. Eu creio que alguns irmãos conheceram, ele esteve pregando aqui conosco no aniversário da IPI do Jardim Kennedy. Pode ser que você se lembre dele. Mas, apesar disso, Deus está no controle de todas as coisas e nós estamos aqui. E precisamos da orientação do Senhor, não é? Vamos falar de política? Deu até uma gastura no estômago aí? Dá, não dá? Nesses dias parece que está dando, quando alguém chama a gente para um papo assim. Política hoje está complicado falar sobre isso, está difícil. De vez em quando eu fico até com mal-estar, dependendo da conversa, dependendo do nível da conversa. Mas não deveria ser assim, meus irmãos. A política faz parte da nossa vida. Nós lidamos com ela no dia a dia. Afinal de contas, se trata das pessoas que vão governar sobre nós, vão dirigir tudo que tem a ver com o nosso dia a dia, com o bem-estar das pessoas, com a segurança das pessoas, decisões importantes a nível municipal, estadual, federal, agora mais perto, nível municipal. Mas o conceito é o mesmo. Então não devia ser um assunto tão ruim, porque é importante, faz parte da nossa vida. Aliás, a gente faz política sem saber. A gente faz política dentro de casa quando a gente senta com a esposa para resolver alguma coisa e usa aquela boa política, né, de ouvir a opinião do outro, o outro ouvir a opinião da gente, a gente chegar a um consenso junto. Nós estamos fazendo política dentro de casa. Né? Aqui na nossa igreja, a igreja é dirigida por um conselho que uma das suas prerrogativas é sentar e fazer um trabalho político, democrático, para tomar decisões a favor do dia a dia da igreja, decisões importantes que têm a ver com a administração da igreja, com o pastoreio também. A diaconia também faz isso. Enfim, para a gente escolher um diretor de escola pública, geralmente a gente faz uma eleição, tem política por trás disso também. Escolher um presidente de bairro, para a gente tomar decisões no trabalho. Geralmente a gente não toma sozinho, a gente leva em consideração a opinião dos outros. Né? E às vezes alguém tem uma visão diferente, mais madura, melhor do que a nossa,
Essa é uma boa política que acontece no dia a dia, no nosso trabalho também. Enfim, várias áreas da nossa vida são conduzidas por decisões políticas e democráticas. Então não era para ser um assunto tão ruim, não era para dar esse mal-estar quando a gente pensa em falar de política. Mas hoje não está fácil falar sobre isso, né? Contudo, a minha responsabilidade com você e com quem está nos acompanhando pelas redes sociais não é a respeito da política em si, mas é a respeito do que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. E eu acredito que a palavra de Deus traz um norte para a gente saber lidar melhor com isso. E eu queria levantar alguns problemas. Eu vejo alguns problemas muito sérios na política brasileira hoje. Vamos falar do nosso contexto. Alguns problemas muito complicados. Por exemplo, um problema que eu acho que é algo muito ruim, o diálogo político no Brasil está doente. O jeito de fazer política no Brasil está enfermo. As pessoas não têm mais escrúpulo. Parece que quando vai falar sobre isso, o clima está tão tenso que 95% das coisas que a gente vê a respeito de política na internet não contribui com a reflexão política, não contribui com o pensamento, não contribui com a conversa, com o diálogo. Parece que todo mundo quer espetar quem pensa diferente, não é? Isso causa um clima ruim, tenso. Isso não é um jeito saudável de fazer política. Não é um jeito saudável. Aliás, no meu ponto de vista, atrapalha, perde o objetivo, não contribui com a reflexão, com o pensamento, não contribui com o diálogo, com o progresso do processo político. Não contribui. Ao contrário, atrapalha. E se torna um jeito bruto, violento de fazer política. Então eu enxergo esse contexto, esse diálogo que está doente. E que nós cristãos, precisamos melhorar esse jeito de conversar sobre política. Precisamos lidar de uma maneira diferente, mais saudável, mais equilibrada com isso. A gente não pode entrar nessa, não. A gente não pode embarcar nessa, de ficar mandando mensagem via rede social para atingir os outros. Isso não é saudável. Se a gente quer fazer justiça, quer fazer uma boa política, não é no Facebook que a gente faz. É no dia a dia. É na vida. A gente não pode ser um causador de tensão, de clima ruim. Não podemos. A gente não pode embarcar nessa, não. E aí um segundo problema que eu vejo na política brasileira é que essa tensão, esse jeito ruim, polariza demais as pessoas. E aí, chega na hora de votar, quem está polarizado já está com o voto pronto. Nem pensa, nem leva em consideração outras opções, outros candidatos, outras ideias. Parece que o pacote já está fechado. Mas que democracia é essa que a gente fecha com o partido, a ideologia e não muda, nunca mais, não pensa, não reflete? Está tão polarizado que a gente não abre a cabeça para pensar mais. Então essa tensão, esse climão ruim, gera um processo político ruim. E isso não é saudável. Não é saudável, é prejudicial. Se não há diálogo, não há reflexão, dificulta a escolha. E o povo que resolveu não embarcar nessa polarização fica perdido aqui no meio do tiroteio, né? E agora? Quem está aqui é muito bom e fala que o lado de cá é ruim. Quem está aqui é muito bom e fala que o lado de lá é ruim. Para onde é que eu vou? Não tem reflexão, não tem diálogo, está muito bruto, é difícil escolher. É difícil. E por último, o terceiro problema, que para mim é o pior, é que o inimigo usa desse clima, dessa tensão e desse processo ruim para interferir de maneira destrutiva no processo político. Então, se a gente embarca nessa, de fazer essa política ruim, se a gente embarca nessa,
de abraçar uma polarização de maneira extremista, a gente não vai contribuir para um processo político saudável. E a gente pode estar dando brecha para o inimigo. E, meus irmãos, eu estou vendo. Eu estou vendo o inimigo afastando famílias por causa da política. Eu estou vendo o inimigo afastando amigos de longos anos, de longa data, por causa da política. Eu estou vendo o inimigo afastando irmãos na fé por causa da política. A gente tem que reconhecer, é um assunto melindroso. Não é difícil é difícil de lidar, mas nós precisamos tratar desse assunto com muita responsabilidade e à luz da palavra de Deus. Senão a gente embarca nessa anarquia. A gente embarca nesse processo ruim, tenso, violento, bruto, que não contribui. Então, o que eu queria compartilhar com você hoje, a partir da palavra de Deus, são 2 orientações para a gente participar de uma maneira mais equilibrada do processo democrático. A gente lidar com isso com outros olhos e a gente não embarcar nessa. E eu queria mostrar como que o profeta Daniel soube lidar com a política. Vamos abrir lá no livro do profeta Daniel? É o Daniel, então, que vai nos ensinar um jeito de lidar melhor com a política. Aliás, meus irmãos, se vocês, junto comigo, já observaram na Bíblia, em vários momentos, Deus está chamando o seu povo, pessoas, para se envolverem com a política, se envolverem no sentido de não negligenciarem, né? Deus sempre está colocando o povo dele em contato com governantes. Às vezes Deus está colocando um servo dele como governante. Tanto que aqui no título da minha mensagem eu coloquei assim, Deus e a política. Porque nesse processo que nós estamos no Brasil hoje, nesse climão, nesse processo estranho de fazer política, onde é que está Deus nisso? É essa que é a pergunta que nós temos que fazer. Onde é que está Deus nesse processo político? E para o cristão, Deus precisa participar desse processo político. Para quem não crê em Deus, não faz sentido. Mas para nós, meus irmãos, Deus tem que interferir. Deus tem que ajudar. E ao longo da Bíblia a gente vê Deus se envolvendo com política, levando seus servos, levando Moisés até o faraó. Olha só, que tarefa difícil, levar Moisés para falar com o governante daquela época. Abraão, ao longo da sua caminhada, teve vários contatos com pessoas importantes, políticas, e foi usado por Deus também. Chegou numa certa época que Deus precisou levantar juízes, pessoas para governar não só espiritualmente, mas auxiliar as pessoas no dia a dia. Depois veio a era da monarquia, onde Deus também levantou pessoas para reinarem. Muitos fizeram um reinado horroroso, corrupto, mas alguns foram fiéis a Deus e fizeram um reinado bom, pacífico, abençoou a vida de pessoas. Então a gente sempre vê na Bíblia, meus irmãos, um contato do povo de Deus com a política. A gente vê Jesus conversando com líderes religiosos e políticos da sua época. A gente vê Paulo, que era um líder religioso e exercia uma função política, sendo derrubado do cavalo para ser um instrumento nas mãos de Deus. Enfim, e nós vamos aqui então buscar no Daniel inspiração para nós. Então Daniel, capítulo 1, só recontando rapidamente aqui a história, eu vou ler apenas um versículo, mas eu quero recontar rapidamente. O povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. E alguns, ditos mais sábios, mais inteligentes, doutos de ciência, foram separados e foram levados para servir na corte do rei Nabucodonosor. Olha só, Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados para servir ao rei inimigo, o rei que levou seu povo cativo
o rei que estava oprimindo o seu povo. Quer tarefa política mais difícil que essa? Quer o envolvimento político mais desafiador que esse? Daniel e seus amigos foram chamados para servir no ninho das cobras. E ali eles tiveram que exercer, fazer uma boa política. E aí chega um determinado momento, o rei foi dar um jantar aqui, chamou Daniel e os amigos, e os jantares da cúpula do poder daquela época eram jantares que esbanjavam comida, alimento, prostituição, não tinha regra, não tinha limite. Então era algo ruim, prejudicial. Daniel sabia disso. Então chega no versículo 8, que eu queria ler junto com vocês. Daniel diz assim, aliás, o livro de Daniel diz assim no versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então a primeira lição eu queria tirar com essa postura do Daniel, de não se entregar ao que todo mundo está fazendo, de não se moldar ao que todo mundo está fazendo. Só porque a cúpula faz, só porque quem está no poder faz, eu vou fazer também. Não, espera aí, tem outras coisas por trás. É assim que faz festa, do jeito de vocês? Então não é só para eu conseguir um status ali com o rei, que eu vou me juntar à turma e entrar na bagunça. Porque hoje muita gente faz isso, né? Está todo mundo fazendo, vou fazer também. Está todo mundo alfinetando aí na internet com relação à política, eu vou alfinetar também. Não, espera aí, qual que é o critério? Até onde vai o limite? Pois Daniel ensina aqui para nós, meus irmãos, Deus e o seu reino estão acima da política humana. Deus e seu reino e a política do reino estão acima das nossas políticas. Então, se em determinado momento na nossa caminhada, no nosso exercício político e democrático, algo vai ofender o que Deus ensina, o que Deus nos orienta, é hora da gente dizer não. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Eu não entro nesse esquema. Não. Está difícil as pessoas dizerem não hoje para esses esquemas políticos, para esse jeito tenso de fazer política. Parece que o único jeito é esse. Não, tem outro jeito de participar do processo democrático. De maneira mais amistosa, mais respeitosa. E eu queria convidar você a pensar, mas espera aí, quem que comanda a nossa vida? É Deus e a política do reino ou é a nossa política humana, a nossa ideologia política humana? Se é Deus, então tem critério, então tem limite. E quem vai me mostrar esse limite é Deus, através da sua orientação. Pois Daniel e seus amigos chegou na hora de envolvimento com a política, mas algo não ia de acordo com o que Deus ensina e orienta? Não. Não serve. Desse jeito, não. Desse jeito vai dar ruim. Desse jeito eu abro brecha para o inimigo. Não. Nós precisamos, meus irmãos, lembrar que Deus e a política do reino estão acima das nossas ideologias políticas humanas. E nós não podemos nos submeter a elas em detrimento da orientação de Deus, em detrimento da vontade de Deus, daquilo que Deus espera de nós como seu povo. Como seu povo. O que Daniel tem em comum com todos os outros personagens da Bíblia? Porque no momento certo eles disseram não, no momento certo eles não se envolveram politicamente só para entrar no esquema, só para ganhar um pouco mais de status. A política de Deus estava acima da política humana. E nós precisamos aprender a fazer isso, a colocar a política do reino acima de tudo. Então eu tenho que parar e pensar, não, peraí, vai ofender alguém? Então eu não vou mexer com isso de jeito nenhum.
vai colocar alguém numa situação complicada, não vou passar para frente essa informação. Não vai contribuir com a reflexão, com o diálogo, não vai ajudar. Vai piorar, vai gerar discussão, vai gerar controvérsia, pode ser fake news? Não. Então eu não mexo com isso. A gente precisa ter critério. Nós não podemos entrar nessa bagunça. Não podemos nos render a esse jeito esquisito de lidar com a política, que está separando as pessoas, não está aproximando, está levando para longe. Para mim já é sinal que não vem de Deus. Não vem de Deus. Nosso critério é a política do reino. Primeira lição. E só tem um jeito, meus irmãos, da gente se envolver com política de maneira saudável. É colocando a política de Deus e do seu reino como soberana nas nossas vidas. Se a gente não fizer isso, qualquer envolvimento, seja ideológico, seja partidário, seja trabalhando como um político, seja ajudando um político, sei lá, não vai ser saudável. Se a política do reino não estiver soberana na nossa vida. Então essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar com você. Pode se envolver com política, pode escolher um partido político, pode optar por uma ideologia política, mas nunca coloque a política humana acima da política do reino de Deus. Nunca faça isso. Porque a política humana é que deve se submeter à política do reino, à política de Deus. Como nós vimos no começo, na leitura, nos cânticos, Deus é soberano, Deus é Senhor. E nós não devemos colocar nossa confiança nos homens, que nós lemos no Salmo, que significa que a gente, não significa que a gente deve desconfiar de todo mundo. A questão é não colocar nossa confiança de salvação, como lembrou o pastor Walter, de esperança. Nossa esperança não está na política humana, está na política de Deus. A nossa esperança de que o mundo tem jeito não está numa figura política municipal, governador do país ou alguma figura mundialmente conhecida. A nossa esperança está em Deus. Deus usa pessoas, claro, mas a nossa esperança está em Deus. Então essa é a primeira lição que Daniel nos deixa. A segunda lição está no capítulo 2. E no capítulo 2, o Nabucodonosor tem um sonho maluco e ele não entende nada. E ninguém consegue revelar o sonho. Então eles chamam Daniel para revelar o sonho. O que Daniel faz para revelar o sonho? Vocês lembram? Quem leu? O que Daniel faz? Chiquinho? Isso. Então o Chiquinho respondeu. Daniel e seus amigos vão orar. Isso está ali no versículo 17 e 18, né? Quando diz assim que então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que são Sadraque, Mesaque e Abednego, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que ele, Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então eles foram orar, conversar com Deus. O que eles estão fazendo aqui, meus irmãos? Eles estão envolvendo Deus numa decisão que eles tinham que tomar a respeito do rei. Olha só, eles estão orando para descobrir o que o rei sonhou. Eles estão intercedendo em favor do rei, o rei inimigo, que estava castigando o povo deles. E eles estavam orando para ajudar o rei, para trazer uma solução para aquele enigma. Enfim, foram instrumentos de Deus, mas olha a posição deles. Eles não estão orando só por medo de morrer. Eles estão orando também para favorecer o rei, para esclarecer o rei, para trazer orientação, discernimento para ele. Não é o rei que eu queria, não é o governante que eu planejei. O Daniel não votou no Nabucodonosor, mas ele estava ali, meus irmãos, orando por ele. E aqui para mim já cai por terra uma ideia que eu tenho ouvido por aí, de pessoas que quando o seu pretendente, o seu candidato não é eleito, nem ora por quem foi eleito.
Pois eu queria dizer isso para você, se você pensa assim, você está diminuindo o poder de Deus, ou pensando, né, que o poder de Deus é desse tamaninho. E aí eu pergunto para você, que Deus é esse? Que a gente não pode orar para esse Deus que é todo poderoso, em favor de um candidato que a gente não votou, mas que nas mãos de Deus pode fazer o inimaginável. Que Deus é esse que a gente serve, se a gente não consegue nem orar pelo candidato que a gente não gosta, mas foi eleito? E olha o que Daniel fala, meus irmãos, depois que Deus responde à oração dele, lá no versículo 19, olha o que Daniel declara. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus dos céus, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. E eu queria compartilhar com vocês também o que está ali no versículo 27, quando Deus chega na presença, quando Daniel chega na presença do rei, diz assim: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios. Olha a conclusão do Daniel, meus irmãos. Depois de orar, depois de envolver Deus no processo político ali para ajudar ele a orientar o rei, ele chega para Deus e fala: Senhor, é o Senhor quem remove rei, estabelece rei, muda o tempo, muda as estações, dá sabedoria, traz luz quando há trevas, esclarece a dúvida. Daniel está dizendo que nós não podemos recorrer a outra pessoa senão Deus, meus irmãos. E a orientação para a política que eu queria trazer com base nisso é que a última palavra para a gente escolher um candidato não pode ser a nossa ideologia política, nem o nosso partido político, mas a orientação de Deus. A última palavra tem que ser de Deus. E eu pergunto, nesse processo político nosso brasileiro, tão conturbado, de quem tem sido a última palavra quando a gente vai escolher um candidato? A gente faz voto de protesto para não eleger quem a gente não gosta? Que para mim é uma maneira irresponsável de lidar com a situação. De quem é a última palavra? A gente busca Deus em oração porque nós não conhecemos a maioria dos candidatos, um ou outro a gente conhece pessoalmente e a gente tem um pouquinho mais de bagagem para saber da pessoa, do caráter. O 99% dos candidatos a gente não conhece, a gente não sabe a história, a gente não sabe a índole, a gente não conhece o coração, a gente não conviveu. Quem vai dizer para nós que fulano, ciclano é uma boa pessoa? A propaganda política ajuda, mas a gente não pode esquecer de orar, meus irmãos. Nós não podemos esquecer de buscar aquele que estabelece reis e remove reis, e que traz luz na escuridão e clareza no momento da dúvida. Nós precisamos orar. A última palavra tem que ser de Deus, tem que ser da orientação que vem de cima. É isso que o Daniel está falando. Nem encantadores, meus irmãos, vão falar para a gente quem é o melhor candidato. Qual que é os outros argumentos que ele usa aqui? No versículo 27, nem astrólogos. A gente pode consultar astrólogo, que a gente não vai saber quem que é o melhor candidato, se a gente não consultar o Deus todo-poderoso, soberano, que governa a nossa vida e o nosso mundo. Pois então, meus irmãos, nesse processo político conturbado, nós precisamos envolver Deus, pedir orientação de Deus, ajuda, Senhor, quem? Me ajuda a fazer uma escolha responsável,
boa não só para mim, para os meus interesses, mas para os meus vizinhos, para a minha cidade, para a educação, para a segurança, para a igualdade, para o respeito. Me ajuda a fazer uma escolha boa. Nós precisamos conversar com Deus, meus irmãos. Eu vejo que nesse processo político bagunçado que a gente vive hoje, tenso, violento, bruto, as pessoas não estão envolvendo Deus nesse processo. Por isso que está violento, por isso que está bruto, por isso que a gente embrulha o estômago para falar de política, porque a gente não está envolvendo Deus nisso. E nós precisamos orar, nós precisamos conversar com o Senhor e buscar nele a solução. Porque Ele detém toda a sabedoria, meus irmãos. Porque Ele detém a luz e pode revelar. Há um Deus no céu, gostei demais desse versículo 28. Há um Deus no céu, o qual revela mistérios. Não esqueçamos disso, meus irmãos. Há um Deus no céu que revela mistérios. E nós precisamos consultá-lo. Um segundo motivo, por que nós precisamos buscar a orientação de Deus, por que a última palavra tem que ser de Deus e não do nosso partido, da nossa ideologia, é porque o nosso partido, a nossa ideologia, são humanos, são falhos. Você já parou para pensar que o candidato que você mais gosta pode não ser a melhor opção para o nosso país? Ah, mas é o meu partido que... ou então você pode parar e pensar que às vezes pode ser que o seu partido ou o meu partido, o partido que a gente mais se familiariza, não traz para nós o melhor candidato, a melhor opção. Já parou para pensar nisso? Por isso que eu tenho uma convicção de que esse negócio de pacote fechado é extremamente perigoso. Porque o lado que eu opto é humano, erra, falha. Por isso a última palavra tem que vir de Deus. E por isso eu acho que voto de cristão não pode ser cativo de partido político, nem de ideologia política. Porque se Deus mostrar que é um outro, aí eu pergunto, você tem coragem de votar no outro? Olha como é que é complicado. Olha como é que é facinho a gente colocar a política humana acima da política do reino. Então, meus irmãos, para o cristão, a vontade de Deus é a última palavra. Não é a ideologia e não é o partido. E isso eu falo com muita propriedade. Para você que é cristão. Para quem não é cristão, isso não faz sentido nenhum. Mas para quem é, eu ouso dizer que a última palavra é de Deus. Tem que ser de Deus. Nós precisamos envolver Deus nesse processo político e orar, conversar com Ele. E descobrir quem, assistindo a propaganda política, conversando com as pessoas, trocando umas figurinhas, mas orando, lógico. Né? E quando a gente estiver em paz para votar, é porque a gente achou um candidato que veio de Deus. Se está tenso, se a gente está em dúvida, vai nesse mesmo, é porque ainda não é. Mas se a gente está mais em paz, é porque veio de Deus. Então fica a orientação, meus irmãos, a partir do exemplo de Daniel, para a gente buscar essas duas coisas muito importantes. Deus e seu reino estão acima, ou devem estar acima da nossa política humana. A política de Deus é a política do reino. Então, se chegar em algum momento a gente precisar dizer não, diga não. Eu e você. Vamos dizer não. Vamos ousar, recusar fazer política destrutiva, fazer política que separa as pessoas. E num segundo momento, a gente não esquecer que a vontade de Deus é a última palavra, porque Ele tem a sabedoria, Ele revela o que está escondido. Então que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude nesse desafio que é muito grande, da gente escolher entre vários homens e mulheres, pessoas para nos governar, para lidar com a nossa vida, decidirem o nosso futuro, o futuro dos nossos concidadãos, dos nossos compatriotas. Isso é uma responsabilidade muito grande. Não vamos embarcar, pelo amor de Deus, nesse esquema demoníaco de fazer política que está prejudicando o nosso país. Vamos trazer paz para esse negócio, vamos melhorar o diálogo. Nós, cristãos, temos a obrigação
de ter uma participação responsável, boa, que ajude, que abençoe e que traga diálogo e reflexão. E eu acredito que Daniel nos ensina a fazer isso melhor. Meu desejo é que Deus nos abençoe e que a gente possa participar dessas próximas eleições com mais responsabilidade, com mais critério, que a gente possa lidar no dia a dia com as questões políticas com mais critério, com base na política de um reino que reina sobre as nossas vidas. Se você tem um rei que reina sobre a sua vida, então é a partir dessa política que nós vamos viver. E busque em Deus orientação. Deus tem a última palavra e a melhor palavra. Então que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar mais uma música, hino de número 9, que reafirma a soberania de Deus, a glória de Deus, assim como estamos. Vamos todos ficar em pé para fazermos uma oração final. Estaremos encerrando esse tempo de culto neste final de domingo. Nós queremos agradecer a presença de todos. Queremos convidar para o próximo domingo, se Deus quiser. Vamos ministrar a ceia do Senhor no culto do próximo domingo, recolher as contribuições, os dízimos
Então, todos estão convidados para aquele culto. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, Rei de toda a história, Rei do teu povo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, recebe nosso louvor, nossa adoração, nosso amor e nossa rendição ao Senhor, que é a pessoa mais importante na nossa vida. Obrigado pelo estudo da Tua Palavra nesta noite, pela orientação de como tratar a política nessa época de eleições, principalmente. Dá-nos a Tua orientação em particular, para que estejamos todos dentro da Tua vontade específica. É o que nós te pedimos e tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do Trino Deus nos capacite a viver no reino de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.